E São Paulo e Galo, domingo. São Paulo e Atlético Mineiro, hein? O Atlético não vem com o Hulk. Não vem, isso é ótimo. Ótimo. O Hulk sempre apronta contra o São Paulo. Não vem com o Coelho. E não vem com o Júnior Alonso. Os três estão suspensos. Só que mesmo assim, muito provável que o Galo iria com uma equipe muito reserva contra o São Paulo, porque tem a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Ah, é verdade. Aí eu acho que o Hulk deve ter forçado o terceiro amarelo. Sim. Deve ter forçado. Mas mesmo assim, acho que o Galo não vai vir com a tua equipe titular, meu. É um clássico mineiro, né? Na Copa do Brasil. E vai ser na quarta-feira, não vai? Provavelmente deve ser quarta. O jogo é domingo à noite. No mínimo quarta, então. Então tem que ser quarta ou quinta. O jogo. Exato. E mesmo assim, acho que eles vão poupar. Aí eu acho que a gente já vai estar classificado para Libertadores. Vamos sapecar o Galo. 2-0 São Paulo. Aposto em 2-0 também, independente do que acontecer amanhã. Acho que ganha pelo fato do São Paulo ter, né, o Atlético Mineiro vem com o time reserva, o São Paulo vai estar focado no Campeonato Brasileiro, então acho que ganha de 1-0. 1-0 para nós contra o Galo. E uma última aqui, né, o Marcos Antônio tá numa pré-lista do Ancelotti. Marcos Antônio tá na pré-lista. Significa que é um treinador que observa, que está assistindo jogos. Sim. E também significa que é um prêmio merecedor dele, né? Tá jogando muito o Marcos Antônio. Agora, eu não gostaria que fosse, claro. Também não. Porque a seleção piora os jogadores, né? Piora. Os jogadores voltam piorados, né? Aí Quando desfalca, não voltam né? machucados, né? Quando não voltam também. machucados. E desfalca o clube, né? Porque por mais que pare em datas FIFA, mas assim, tem todo um processo de viagem, desgaste, enfim, o cara volta cansado, etc. E nada a ver com o São Paulo, mas ainda por que não comentar, Zubeldia seria a segunda opção do Santos para treinador. Eu duvido que o Zubeldia vá treinar algum time ainda nesse ano. A ver naquele ano passado, no ano retrasado, que o São Paulo tentou o Zubeldia e não conseguiu. Só mas conseguiu no começo do ano. Cara. Não, sim, ia ser no mínimo pitoresco. Se acontecesse, já tava torcendo pro Santos cair. Se acontecer... Mas eu acho que ele vai estar naquele período sabático depois de treinar um time. Aliás, né, convenhamos, né? Quem é um maluco para pegar essa bucha aí, né? Já falaram com a dupla que treinou o Corinthians, né? O pai e filho. Né? Ramon. O Ramon. Eu acho até que um Sampaoli da vida pode até topar, conforme o que oferecerem para ele. Porque ele não tem muito o que perder. O São Paulo já tem a vida consolidada, tudo. Agora você pega aí Vojvoda, Zubeldia, os caras tem que escolher melhor, né? Sim. Vai treinar uma equipe. Porque o próximo bucha. passo é o que define a vida deles, né? E outra, tem que passar pelo crivo do Neymar, né? E ter o crivo do Neymar. O Neymar vai ter que falar se pode ou não. É isso aí. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. O Rafael já é o melhor goleiro pós Rogério Ceni no São Paulo? Vou responder. Eu acho que com sobras, mas eu lembro de ter respondido essa pergunta em relação ao Thiago Volpi. Então eu tenho meio medo, né? Porque o Thiago Volpi teve um momento de estabilidade, campeão com o Crespo, Sim. Tirou o time da fila. E depois, com o mesmo Crespo nos mata-matas ali, ele já tinha um bom tempo de titular do São Paulo, estabilidade. Ele foi muito mal nos mata-matas e saiu do São Paulo como o goleiro que toma golaços, né? Até hoje no Grêmio ele toma uns golaços. Mas eu acho que sim, acho super importante essa... Às vezes o goleiro, né, Renan? Ele tem que passar pelo fato de ser herói nos pênaltis para provar a qualidade dele. O goleiro... O pênalti é o melhor momento para o goleiro, né? A não ser para o Jandrei, que conseguiu estragar isso, mas aí é a responsabilidade do Jandrei. O Rafael, sendo o homem das eliminatórias, né, Éder? Porque eu poucas vezes vi na minha vida uma eliminatória, um goleiro ter que passar por 8 penalidades, 3 no tempo normal, 5 nas cobranças, acertar 7 cantos. Absurdo. Isso é completamente absurdo. Né? É fora do padrão.
né? E acho que ele talvez tenha precisado, né, Renan, dos pênaltis para provar a qualidade que ele tem. E além de tudo, ele acabou virando capitão do time, né? São tantas coisas diferentes em relação a ele nesse ano, né? E o legal do Rafael, já vou deixar você falar, Renan, mas o legal, eu falei com o Rafael antes dele ir para a Copa América, e eu tive o prazer de estar lá na Copa América também e acompanhar os treinos dele, e quem era o preparador de goleiros da seleção era o Tafarel, que é um grande ídolo do Rafael, né? Eu até falei isso no de primeira. O Rafael, quando ele era pequeno, ele era inspirado pelo Tafarel e ele gritava, quando ele pulava para pegar a bola, ele gritava Rafael! Como o Galvão gritava Tafarel, né? Então, e ele foi conhecer o ídolo dele. E eu sei que o Rafael é um cara que é um trabalhador absurdo, assim, um cara que quer melhorar todo dia, e ele voltou da seleção, coincidência ou não, ele voltou da seleção, um melhor pegador de pênalti. Depois conheceu justamente o seu ídolo Tafarel, que tem essa alcunha de ser um grande pegador de pênalti, né? Eu fiquei muito feliz pelo Rafael ter acertado aí 7 de 8 cantos, porque ele é um cara que merece pra caramba. Mas pode falar, Renan. Ele, pra mim, é disparado o melhor goleiro pós-patrão, e me surpreende de uma forma que o Rafael, ele não é um menino. O Rafael tem 35 anos, se eu não me engano. Ele passou a vida dele praticamente toda sendo reserva do Fábio, né? E depois no Atlético também sendo muito mais reserva. E quando ele vem para o São Paulo e tem a responsabilidade de assumir uma camisa importantíssima, porque fora o Rogério tivemos Zete, né? Tivemos outros, mais antigamente ainda, tivemos outros goleiros muito importantes. E ele com essa responsabilidade, sem tanta experiência de campo, não experiência de idade. Títulos do Cruzeiro ele tem 10. Jogando, acho que nenhum, né? Mas, enfim, a experiência de campo não é fácil, cara. E ele, um detalhezinho na hora do jogo, o que eu reparei, o time tava numa rodinha assim, né? Acho que definindo quem seriam os batedores. Ele sai, vai lá pro banco com um integrante da comissão, provavelmente treinador de goleiro, e fica analisando ali, não sei se era não consegui ver se era um tablet, se era uma folha, alguma coisa, provavelmente os batedores. Né? Ele fala depois na entrevista, é um cara que estuda muito, que trabalha muito, que é muito dedicado. Pô, como que você vai saber como é que bate o pênalti o Inestro? Se ele não é batedor de pênalti do Atlético Nacional, cara, são noites ou dias você procurando vídeos no YouTube de como, cara, se é que você vai achar um pênalti do Inestrosa, só citando um exemplo, sabe? Então, cara, são muitas horas de trabalho para 5 segundos. Para 5 segundos. Eu tinha um treinador que ele falava justamente isso, né? Não jogue essas horas de trabalho semanais em 5 segundos no lixo, né? Porque é isso, cara. O cara trabalha horas e horas e muitas vezes fora do campo para aqueles 5 segundos. E ele não pegou mais 2 pênaltis por detalhes, por detalhes, cara, né? Mas, enfim, o Rafael, falei antes, você não estava ainda na live, Éder. Hoje o torcedor de São Paulo tem uma segurança, uma confiança, uma tranquilidade de falar do que não vou dizer que é a mesma que a do Rogério, né? Isso é impossível, mas é uma grande tranquilidade que o Rafael passa para o nosso torcedor. Muito legal. É muito legal ver o Rafael bem assim, cara, sinceramente. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E aí, Raí, entra uma outra coisa que foi até levantada pelo GE, e aí vale trazer até essa informação para vocês. Quem pode ser o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube? É a dúvida central, talvez, aqui do nosso público, do nosso torcedor. O GE trouxe algumas possibilidades, e aí quero confirmar para vocês aqui. Tem hoje, assim, 6 nomes praticamente, mas 4 mais centrais. Porque a gente for falar de 6 nomes aqui, a gente não vai sair daqui hoje, né? Mas tem 4 nomes que são cotados internamente para disputa. 5, na real. Vou até mudar aqui o banner, porque tem mais um aqui que pode ser que entre nesse balaio. Tem 5 nomes cotados, entre aspas, internamente para serem presidentes do São Paulo. Né, pela ordem do GC, seria Vinícius Pinotti, já foi diretor de marketing do São Paulo, empresário, tem grana, pode ser então aí um cara importante nessa influência política que ele tem no São Paulo. Ele é um cara que é próximo do Júlio, a gente viu até essa foto aí, né? Ele já foi de um outro grupo, agora tá mais próximo do Júlio Casares.
e é um cara que já passou na era Leco, já conhece mais a parte política, então é um dos possíveis nomes para ser candidato à presidência do São Paulo, e ele é conselheiro. O outro é o Márcio Carlomagno, que ele é o supervisor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Ele não é conselheiro, mas antes da eleição de presidente tem uma eleição do conselho, em que ele é também elegível, né? Então ele pode concorrer para conselheiro, ganhar, e aí quando for o pleito para a presidência ele pode concorrer e pode ganhar também, caso ele seja lançado pelo Júlio Casares também. Ele é um cara que não é tão midiático assim, ele deu uma entrevista acho que para o Arnaldo e Tironi, né, no último ano, ou foi esse ano, enfim, que aí os São Paulinos conheceram um pouco mais ele, cara, mas ele exerce muita influência internamente. O outro, que tá no grupo do Júlio Casares também, é um outro conselheiro, Adilson, também um cara bem de grana, tudo mais, Adilson seria uma possibilidade, Carlos Belmonte, que a gente conhece muito bem também, diretor de futebol do São Paulo, e o Outem, presidente do Conselho do São Paulo Futebol Clube, que já deu entrevista aqui também pro Arquibancada Tricolor, fica o convite para você conferir também, caso queira entender quem é o Outem Aires de Abreu. Então, assim, são as 5 figuras, entre aspas, centrais que podem concorrer à presidência do São Paulo. Como diz o Júlio Casares, ele acha que tá cedo. Cara, mas é fato. A gente vê assim, pelo tom, pelas entrevistas. O jogo já começou a ser jogado, Raí. Porque também, né, Gabi, são muitas opções, são muitos nomes, muitas pessoas que desejam esse posto, né, esse cargo. E eu acho que depois de um bom tempo, você não tem ali uma carta certa, né? Nas últimas eleições, a primeira lá que o Casares ganhou era ele, e nessa segunda não teve nem eleição, não teve nem adversário, né? Ele venceu ali por unanimidade, entre aspas. Então, essa eleição parece um pouco mais aberta, né? Com várias opções, com pessoas que transitam em diferentes grupos dentro do clube, e difícil de fazer uma aposta, né? Esse aqui é favorito, aquele. Eu já vi o nome do Pinotti com mais força em um outro momento, o do Carlomagno surgiu aí há alguns meses também, é um cara que trabalha com o Casares e, em tese, seria um candidato apoiado por ele. Tem o Belmonte nessa, entre aspas, cisão aí com o Casares, que também tem os seus apoiadores, enfim. É uma eleição bem aberta, acho que de todo modo é uma eleição bem aberta essa que vai acontecer no próximo ano. Claro que, como disse também o Júlio, daqui até lá tem muita coisa para acontecer, e esse número deve diminuir, acredito eu. Acho que a gente não vai ter 5 candidatos na próxima eleição. A tendência é que tenha 2. E aí a gente vai ter uma outra perspectiva dessa situação, né? Mas nesse momento eu acho que está muito aberto e difícil de fazer uma aposta. É difícil fazer a aposta e ninguém confirma abertamente, ninguém lançou candidatura. O cara lançar a candidatura também em agosto de 25, o cara tá de brincadeira, né? Tem um ano ainda para dar essa eleição. Então, assim, de fato, mas são possibilidades, esse racha político, para quem tá perguntando, mas isso já era fato, por que tá expondo agora? Por conta dessa mensagem, foi um erro do Zé Eduardo Martins, né, que gerou essa, assim, discussão toda em cima da parte política do São Paulo. Vale só a gente passar essa informação aos amigos. São Paulo acertando detalhes, e Casares fala sobre a chegada de Evangelos Marinakis. Vai ter acordo sim. Aliás, falando em acordo por Joia de Cotia, Crespo aprova a Joia de Cotia, que vai começar a jogar com o Tricolor. Grana por Antony chegando, grana muito boa inclusive, hein, rapaziada. Henrique Carmo vai embora, não vai? O que a diretoria pensa em relação ao jogador? Posso garantir para vocês que Henrique pulou à frente de um atacante na fila aí dos atacantes do São Paulo, né? Tudo isso. Muitos seguem perguntando sobre a história do Marinakis. Eu já falei várias outras vezes aqui que ele vai investir no São Paulo sim, tá? Mas que não será apenas ele. O clube criou um fundo para outros investidores fazerem o aporte. O Júlio Casares voltou a falar sobre o bilionário grego no São Paulo. Ele fez questão de ressaltar que o São Paulo não está vendendo a sua base de Cotia, muito pelo contrário, e que o acordo é complexo e por conta disso está demorando um pouquinho para ter uma resolução. Em entrevista ao Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, Júlio Casares disse isso aí, veja só. Então, o Gabriel existe, né? Eu já tive 2 vezes com ele, falamos sempre. O problema é que é algo tão complexo que tem que ser feito com muito critério, né? O que eu posso garantir a você, e eu quero aproveitar a tua audiência, o São Paulo jamais vai vender a base. É um acordo operacional. Aliás, é um acordo muito inteligente, porque eu vou te dar números daqui a pouco do que acontece nesse mercado. O São Paulo
nesse projeto vai ser talvez a grande redenção do futuro do São Paulo. Então, o que nós estamos falando com o Marinacci? Vamos avançar no acordo operacional, mas teremos algo mais forte ainda para que a nossa gente possa ser representada nesse investimento. O Gabriel, que chega lá jogador, etc., muito novo, ele já vem fatiado. Eu tenho uma série de sócios com o Gabriel, imaginando que você fosse um atleta, que não põe dinheiro nenhum, mas eu já tenho sócio, porque ele já tem um percentual. Agora eu vou inverter. Eu vou trazer um sócio que ponha 10 Gabriéis, todos eles com investimento. E quando eu vender, ele ganha, eu também ganho. Só que quando o São Paulo ganha, vai ganhar num potencial de várias vantagens. Primeiro, que eu vou trazer jogadores semiprontos que vão servir a Barra Funda com mais rapidez, baixando a folha, porque são jogadores ainda não consagrados. Segundo, que esses jogadores, numa vitrine de 2 anos, conquistando, deixando legado, trarão uma venda para o São Paulo importante. Só que quando esses 10 jogadores estarão na Barra Funda, eu já estou comprando mais 5, mais 6, mais 7, formando outros. Então, esse dinheiro que vem para a estrutura é um dinheiro estratégico. Então, esse é um acordo que vai acontecer, esse é um acordo que vai trazer ao São Paulo algo muito importante. Ou seja, o São Paulo vai ter esse investimento chegando aí, visando contratar jogadores para a base, maturar os caras, fazer eles se destacarem, se valorizarem no mercado. Na teoria tudo é muito lindo, né? Tomara que na prática também seja. Essa foi uma pequena atualização trazida por Júlio Casares. Sabemos aí que daqui uns 15 dias mais ou menos teremos mais notícias sendo atualizadas sobre essa situação do fundo, né? Provavelmente com maiores novidades quanto ao acordo, aporte, etc. Repito, o negócio vai rolar, é só questão de tempo apenas, não é um acordo tão simples assim, tá, rapaziada? Mas vai rolar sim. Bom, a contratação de Mailton está confirmada e só falta o anúncio oficial que sairá provavelmente ainda hoje. Com isso, o São Paulo encerra as buscas para as laterais do time. O elenco conta com 3 jogadores para cada lateral atualmente. Cedric Soares, Mike e Mailton na direita, Enzo Dias, Wendel e Patrick Lanza pela esquerda. E tem alguns jogadores de Cotia vindo aí, vira e mexe, treinam com o time principal no Super CT da Barra Funda, né? Estão sendo observados. O Nicolas, por exemplo, vem encantando o técnico Hernan Crespo, viu? O lateral esquerdo de apenas 18 anos foi até relacionado para o jogo contra o Sport, né, no último sábado, e também no jogo de terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia pela Libertadores no Morumbi, né? Nos treinos, o Crespo gostou da qualidade técnica do jogador e principalmente porque ele dá muita profundidade. O jovem pode jogar mais avançado, o que é bom para quem joga num esquema com 3 zagueiros, né? O Wendel deve voltar ao jogo no jogo contra o Atlético Mineiro, no Morumbi, como eu falei anteriormente. O Patrick Lanza, quando entrou muito bem, surpreendendo bastante o Patrick Lanza, né, muito elogiado, mas Crespo quer lapidar o Nicolas aí num curto, médio prazo. O Nicolas que há um bom tempo já vem sendo observado por vários clubes do futebol europeu, inclusive. O mais interessado é o Barcelona, que já até enviou olheiros para observar o moleque um pouquinho mais de perto, né, para ter mais informações. Recentemente o Nicolas renovou seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2029. Multa rescisória lá em cima. Olho nesse garoto aí porque tem muito potencial para um futuro bem próximo, inclusive, tá? E falando em joia de Cotia, Henrique Carmo vem despontando. Entrou nos últimos 2 jogos, saindo do banco de reservas aí contra o Sport e Atlético Nacional. E agradou a torcida e também a comissão técnica. A torcida pede mais minutos para o jogador em campo. Henrique, que foi pivô de uma grande polêmica recente envolvendo o Carlos Belmonte e o diretor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins, né? Tudo isso porque o Eduardo Martins disse que o Belmonte, o Boca, entre aspas, queria emprestar o Henrique Carmo de graça ao PSV. Até o momento isso não foi confirmado, não foi desmentido oficialmente por nenhuma das partes. O PSV fez a proposta oficial por Henrique, que foi recusada prontamente. A oferta era de empréstimo com opção de compra fixada no contrato. De início, tudo indicava que o Henrique deixaria o tricolor por empréstimo mesmo, mas o negócio acabou mudando de figura e ele acabou permanecendo no tricolor. Isso porque o São Paulo não queria mais emprestar o atacante, né? A ideia da diretoria, então, é dar mais minutagem pro garoto para ele se valorizar um pouquinho mais. O clube entende que o empréstimo agora não seria bom, nem pro clube por questão financeira e nem pro jogador, pelo desenvolvimento do atleta, né, rapaziada? Enfim, o que se fala agora é que Henrique Carmo fica ao menos até o final deste ano, tá? A não ser que chegue uma proposta extraordinária por ele por venda, tá?
Caso contrário, ele fica. Belmonte teria vetado a saída do Henrique no sábado pela manhã, antes do jogo contra o Sport lá em Recife. O São Paulo detém 90% dos direitos econômicos do atleta, que tem contrato com o Tricolor até o final de 2028, renovado recentemente. A torcida não quer que o São Paulo venda o Henrique, quer vê-lo em campo, ajudando o time, né? O moleque tem muito potencial, dribla bem, vai pra cima, tem personalidade, é veloz, habilidoso, tem visão de jogo, joga muita bola o menino. A permanência de Henrique e ele ter minutos pode valorizar o jogador ainda mais no mercado, né? É algo que eu venho falando pra vocês aqui desde antes da venda do William Gomes, né? Até porque é o óbvio, rapaz, é o óbvio. Se o São Paulo vende um moleque sem minutagem, o valor é 1. Com minutagem, o moleque se destacando, o valor é muito maior. Henrique Carmo, outrora escanteado, ultrapassou Gonçalo Tapia na fila das opções no ataque tricolor. O garoto fica no tricolor e será utilizado aí por Dernan Crespo nos próximos jogos. Na Libertadores, Henrique entrou, Gonçalo Tapia ficou no banco de reservas, tá? O que mostra que Henrique realmente tá passando, tá pedindo passagem. Para você, o Henrique tem mesmo que estar à frente de Tapia e outros atletas para o ataque? Comente aqui abaixo a sua opinião. Antony ainda não definiu seu futuro nessa janela de transferências, tá? Mas ele já sabe que está fora dos planos do técnico Rubem Amorim do Manchester United. O United pede cerca de 45 milhões de euros para vender Antony no mercado ainda nessa janela de transferências. Na cotação atual isso dá mais ou menos ali 285 milhões de reais. O São Paulo está de olho na situação do atacante, já que pode pingar uma grana considerável nos cofres do clube do Morumbi. O Fenerbahçe da Turquia demonstrou interesse na contratação de Antony nos últimos dias. Inclusive, os turcos aceitam pagar o valor pedido pelo Manchester United para fechar logo o acordo. Antony ainda não decidiu se vai aceitar ir para o Fenerbahçe, né? Ele não descarta a possibilidade, até porque o salário é muito bom para ele. Antony vem recebendo também outras sondagens do mercado, quase todas por empréstimo, o que não agrada ao Manchester United, que investiu pesado no jogador. Se o United e o Antony aceitarem a oferta do Fenerbahçe, o São Paulo vai embolsar 5% do valor da transferência, valor total. Isso significa que o São Paulo vai receber 14 milhões e 200 mil reais por Antony. Vamos torcer para que o negócio realmente saia, para que dê certo, né? Porque vai ser um valor excelente para o tricolor que vive crise financeira. O São Paulo já atingiu a meta de vendas, mas precisa de mais ainda para fechar o ano no azul, né? Aguardemos, rapaziada. Obrigado por ficar comigo até. Mas quero começar com esse tema então. Muito boa noite, Raí Monteiro. Queria te ouvir. LDU nas quartas de final. O que esperar aí desse confronto? Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Gabriel Sá. Primeiro, antes de mais nada, parabéns pela entrevista com o presidente Júlio Casares. Acompanhei hoje mais cedo. Ótimas perguntas, muito bom conteúdo aí para quem não acompanhou. A gente vai falar, obviamente, sobre isso ao longo da live, mas parabéns aí pelo trabalho. Cara, acho um jogo bem difícil esse contra a LDU na próxima fase. Eu visualizava esse duelo de Botafogo e LDU da seguinte forma. De um lado, uma equipe que tem aí uma tradição nos últimos anos em competições continentais. Se a gente fizer um recorte aí de 2008 para cá, a LDU tem um título de Libertadores e 2 de Copa Sul-Americana. É uma equipe que nos últimos 20 anos, se habituou a estar nesses grandes palcos, mais do que o São Paulo, por exemplo, mais do que outras equipes que são importantes, são tradicionais aí em cenário de Copa Libertadores, em cenário de competições continentais. Porque muitas vezes se olha com um certo preconceito para esses times, né? LDU do Equador e tal. Pois é, como eu disse, nos últimos 20 anos ganhou 2 Sul-Americanas e uma Copa Libertadores da América. Então eu via de um lado essa equipe que tem estado sempre nas decisões aí nos últimos anos, nas decisões que eu digo, nas competições, melhor dizendo. Eliminou recentemente até o São Paulo, era um outro trabalho, com outro treinador, que depois até foi treinador do São Paulo, uma outra forma de jogar, e até ganhou aquele torneio. E do outro lado, um Botafogo, que, embora tenha um investimento muito grande, né, por trás, né, com a holding, com o Textor, com essa confusão toda que se estabeleceu, é um Botafogo, para mim, frágil nesse momento da temporada. E aí eu vou explicar alguns dos elementos que me fazem concluir isso. O Botafogo, de novo, como tem sido de praxe nos últimos anos, ele tem passado por remontagens ao longo da temporada. E esse é um modo de trabalhar que eu acho muito ruim, já falei isso várias vezes em outras tribunas, não estou dizendo agora porque o Botafogo foi eliminado. Para quem busca um projeto de hegemonia,
ou de estar sempre entre os primeiros, como Palmeiras e Flamengo conseguiram nos últimos anos, você precisa ter uma base de time, uma base de trabalho, uma base de treinador. E o Botafogo troca isso toda hora, cara. Toda hora troca técnico, toda hora gira o elenco demais, muda na defesa, no meio, no ataque, os jogadores vão chegando com a temporada em andamento. Então é um Botafogo que não consegue se solidificar como time. Na temporada passada foi a mesma coisa, foi uma temporada exitosa do Botafogo. O Botafogo do primeiro semestre não era o time do Almada e do Luiz Henrique, que decidiram a Libertadores e o Brasileiro pro Botafogo. Então eu acho que esse aspecto de uma constante reformulação, uma constante troca, ele em algum momento cobra seu preço, cara. E o preço que o Botafogo pagou por essa questão foi a eliminação hoje. O Botafogo não conseguiu, ao longo dos 2 jogos, em nenhum momento ser superior de fato à LDU. O Botafogo fez um gol com 1 minuto de jogo no Newton Santos, depois a LDU foi melhor ao longo do restante do confronto, poderia até ter empatado o duelo. E aí na altitude tem os aspectos da altitude, né? Se impôs, abriu o placar, dominou completamente o Botafogo, que eu achei não mal montado para o jogo de hoje, né? Mas um time me parecia até desmobilizado, sem entender o que estava valendo ali naquele jogo, pouco competitivo, dividindo pouco. É muito ruim a postura do Botafogo hoje, né? Então acho que é um combo aí, várias coisas que tornam o time, para mim, frágil. Então eu acho que para hoje, para esse momento, para esses jogos que são daqui um mês mais ou menos, a LDU é um time mais forte que o Botafogo. E vai ser um duelo muito complicado para o São Paulo. Joga com 3 zagueiros, assim como o São Paulo, tem a altitude a seu favor, tem bons jogadores que estiveram na conquista da Sul-Americana há 2 anos. Então eu imagino que vai ser um duelo bem difícil para o São Paulo, Gabs, contra a LDU. Fácil não será, mas até falei via Twitter, Raí, e aí o chat pode deixar também a sua opinião, vou ler as mensagens da galera. Eu sou contra a coisa de você querer time brasileiro na Copa Libertadores, porque é sempre uma dificuldade. São Paulo tem dificuldade contra times brasileiros também, em boa parte das ocasiões. Perde-se um pouco essa coisa, porque isso é algo que a gente comentava até no jogo do próprio Atlético Nacional, né? Para os caras de fora, né? Para os caras da LDU, para os caras do River, do tipo Atlético Nacional, jogar no Morumbi é como jogar na La Bombonera. Cara, muito difícil, é um clima hostil, complicado, eles temem jogar no Morumbi. Para esses times que já estão, entre aspas, acostumados, não que eles não temam, né? Tem jogos como foi o do Corinthians, por exemplo, que é um adversário que já conhece muito o São Paulo, mas na Copa do Brasil, assim, tremeu na base, né? Com o estádio cheio, com o clima e com a atmosfera que fez o jogo o São Paulo. Mas é algo que eu gosto de evitar, né? Então, eu gosto de evitar sempre você pegar time brasileiro, mas a LDU, eu acho que o azar do Botafogo foi ter decidido lá, porque decidir lá é muito complicado. Os caras forçam fisicamente mais o jogo, e aí acabou, cara. Você não consegue correr contra eles lá na altitude. E é um time muito físico. Isso me preocupa, porque o São Paulo, ele tem jogadores também que não são tanto de correria. Tem que colocar ali, é um jogo para jogar. Exemplo, vai. Eu sei que ele nem estreou e eu sei que a gente nem sabe o nível real dele em campo. Mas o Mailton chegou agora. Caso ele esteja bem fisicamente, ele tem que jogar na direita. Ele é mais físico que o Cedric Soares. Ele corre mais que o Cedric Soares. Então, coisas assim, né? Você escolher um time de maior intensidade. Marcos Antônio e Bobadilha, acho que serão caras importantes também. É cedo pra gente falar de escalação. É cedo pra gente falar desses fatores. Mas o fato é que a gente vai jogar a ida lá na altitude e a volta em casa. Tem que voltar vivo do jogo de ida para aí sim a gente projetar o jogo de volta. A gente tem que ficar muito atento nisso, mas tá aí então esse confronto, assim, não vou falar que eu gostei, cara, gostar é forte, assim, mas eu acho que é um jogo entre a LDU e Botafogo, até comentava isso, eu preferia pegar de fato a LDU. E aí entra um ponto, né, eles tiveram um zagueiro expulso também nesse jogo. Enfim, nos últimos instantes. Ele é titular dessa equipe. Então, é um ponto para ficar de olho também para essa partida de ida lá na altitude. Tem que voltar vivo. A gente sabe entre aspas, né? O jogo em Medellín foram bênçãos que fizeram o São Paulo voltar com 0-0. Que seja, então, 2 pênaltis perdidos e bola na trave. O que importa é o São Paulo sair de lá com um empate ou sair de lá vivo para decidir em casa, e aí em casa a gente resolve. Mas tem um mês ainda para a partida, 1 mês. Então vamos com calma aí, que não dá pra gente projetar tanta coisa antes. Mas tá aí então LDU e São Paulo e LDU nas quartas de final da Copa Libertadores. Amigo!